há um versículo da palavra do Senhor que diz o seguinte: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, que são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um destino e uma herança. Olha que coisa mais linda isso. Deus nos dá destino, e o destino dele vem através da palavra. A Bíblia fala assim, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir... Ouvir o quê? Não é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Porque senão você pode ter fé em qualquer coisa. Quando você está falando de Deus, a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Não tem outra forma disso chegar no teu coração, não tem outra forma de você receber a palavra, não tem outra forma de você ter uma mudança de vida e um destino diferente que não seja pela transformação que há vinda da palavra de Deus. Amém, queridos? Amém. Então quero convidar alguém, todos nós, a fechar os olhos e alguém a orar por esse momento, pedindo a Deus que nos oriente e que fale conosco. Um por vez, tá? Vamos lá, quem sentir no coração pode orar. Pai, te adoramos, a Deus, e estamos aqui diante da tua presença para derramar os nossos corações e te adorar, Pai. Esteja conosco, aceita a nossa adoração. Em nome de Jesus, transforma, Senhor, os corações aqui também, abençoa este evento, abençoa as pessoas que estão aqui, e que o Senhor esteja acompanhando aqueles que estão longe daqui também, nos seus trabalhos, nos seus afazeres. Cura quem não veio por doença. Nós te pedimos como igreja, em nome de Jesus. Abençoa Amém. Este evento. Amém. Amém. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 24, no versículo 12, ela fala o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Há uma outra versão que eu gosto muito, que diz o seguinte: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Então a gente pode usar a iniquidade como o que ela quer dizer mesmo, que é a prática do pecado, porque existe o pecado e a iniquidade. Pecado é aquilo que você comete sem ter a intenção, ou às vezes tendo a intenção, mas é uma pedra no teu caminho, que você logo limpa o pé, chutou a pedra, sara o dedo e você não está mais lá cometendo aquele pecado. A iniquidade não, a iniquidade é quando você se acostuma com o teu pecado, gosta dele, pratica ele. E a palavra do Senhor fala que os iníquos não herdarão o reino do céu. Aquele que pratica a iniquidade não vai herdar o reino do céu. Você pode estar aqui cantando samba, você pode estar na igreja cantando adoração, worship, o que você achar que você estiver fazendo no final de semana para pagar a sua consciência de tudo aquilo que você fez durante a semana, isso não vai te salvar. Isso não vai te levar para o céu. Isso não vai fazer com que você seja alguém chamado filho de Deus. A palavra do Senhor é clara: a todos quantos o receberam, a esses lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber quem? Aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo. Então quem ama não mata. Tem uma frase dessa, né? Quem ama não mata. Quem ama não mata a fé, quem ama não mata a qualidade de vida cristã, quem ama não mata o caráter, quem ama não fere ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Está dando para entender até aqui? Mas nós vivemos nesse tempo. O tempo da maldade. O tempo do esfriamento, às vezes quase que completo por conta da iniquidade. Hoje você abre a internet, se você colocar lá XX, aparece pornografia. Se você colocar XXX, aparece pornografia. Se você colocar só o X, vai aparecer pornografia. E se você ver isso uma vez, você vai ver a segunda. Aí você vai ver a terceira. Aí você vai falar: Senhor, me perdoa por esse pecado. Mas no final das contas, você já está na quarta, na quinta, na sexta, e você está vivendo iniquidade.
E isso serve para qualquer tipo de coisa que vá contra a vontade e que vá contra a palavra de Deus. Trai. Não estou falando de traição só de esposa. Trai o amigo. O amigo fala com você, você vai lá e fala para todo mundo. Faz fofoca do cara que acha que é teu amigo, isso é traição. Você vai lá, você trai seu patrão. Eu vou passar esse negócio aqui para fulano de tal, que ele vai me pagar uma comissão maior. Mas quem está te pagando o salário é o teu patrão, e você está traindo ele nessa situação. Então, existem muitas formas de se praticar a iniquidade. Existem muitas formas de praticar o mundanismo, mas existe só uma forma de ser chamado filho de Deus. E essa forma passa por algo bastante interessante. São os pilares da fé de um homem cristão. E hoje a gente está se reunindo aqui justamente para isso, para meditar em um tema que é de fundamental importância para nós. Quais são os fundamentos para uma vida cristã verdadeira, para um homem de Deus verdadeiro? Quantos homens nós temos aqui? Você está com dúvida, irmão? Eu vou orar por você, viu? Botar a mão aí nessa cabecinha aí e falar, sai dela, pombagira. Eu não podia falar pombagira, isso aí vai para o YouTube, aí vai lascar tudo. Mas entenda bem. Aí eu vou perguntar de novo, quem é homem aqui? Amém. Quem é homem de Deus aqui? Amém. Louvado seja. Tem gente que não levantou a mão, não vou discutir. Pode ser que você mude hoje de atitude e passe a ser um homem de Deus, não apenas um homem. Olha para a pessoa que está do seu lado, eu não costumo fazer isso não, mas olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ele, não basta ser homem. Não basta ser homem. Não basta ter um pinguelo no meio das pernas, não basta. Não basta ser o machão que sai trocando porrada com todo mundo, não basta. Não basta ser o macho escroto que quando leva uma fechada no trânsito, fala, Jesus, dá licença um pouquinho, ô seu filisteu, né? Filho de Raabe, e por aí vai. Não basta você ser um macho. Na verdade isso é o que menos importa. O importante é nós entendermos qual é o nosso propósito. Você sabe qual é o seu propósito? Você sabe qual que é o seu propósito? Quem aqui arrisca saber qual é o seu propósito? Propagar o reino de Deus. Esse é o seu propósito? Propagar o reino de Deus? Bom, quem mais? Vamos lá, gente, um por vez, que senão não consegue. Ser um filho que agrada o coração do Pai. Ser um filho que agrada o coração do Pai. Quem mais? Está mais perto de Jesus. Quem mais? Deixa eu dizer uma coisa para você. O seu propósito de vida, a partir do momento que você aceitou Jesus Cristo, é ser o mais parecido com Jesus possível. Foi para isso que Ele chamou a gente. Porque quando você for parecido com Jesus Cristo, você vai ser um homem de caráter, um homem de família, um homem idôneo, um homem que não trai, um homem que não se mete no pecado, um homem que não pratica a iniquidade. Se nós formos parecidos com Jesus, meu irmão, esse mundo vai mudar muito. No mínimo, o seu mundo vai mudar muito. Eu queria falar com vocês um pouco sobre a ação transformadora da cruz de Cristo. Quero falar para você nessa manhã, nessa tarde, que a cruz não é um símbolo única e exclusivamente. A cruz não é o símbolo dos cristãos. A cruz não é poder nela mesma. Moisés uma vez teve problemas e ele levantou uma serpente. Quando já ouviram o versículo que fala assim, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja salvo. Quem já ouviu esse versículo? A grande maioria de nós nem sabe o que quer dizer. Nem sabe o porquê disso. Nem sabe que também Moisés levantou um madeiro com hemorroidas de ouro. Porque as pessoas olhavam para aquilo e aquilo era uma espécie de redenção, era uma espécie de talismã de cura na época que eles precisaram. Foi Deus que mandou fazer? Foi
Foi Deus que mandou fazer a cruz para Cristo? Também foi. Só que lá atrás era um símbolo. Aqui agora, em Jesus Cristo, isso deixa de ser símbolo. Deixa de ser símbolo, porque naquele momento era só uma simbologia para a cura. Hoje não. Hoje é uma verdade para salvação. E para que a gente alcance isso, nós precisamos entender a Bíblia, entender o tempo que nós vivemos. Nós vivemos tempos ruins. Isso não quer dizer que nós tenhamos que ser ruins no meio desse tempo. Olha o que a palavra do Senhor fala em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não sede conformados com este mundo. Ou seja, não sede conformados, não tomem forma deste mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dá para viver o bom, o agradável e o perfeito no meio dos dias maus. Nós vivemos dias maus, isso não tem como a gente mudar, não tem como a gente dizer que não. Nós vivemos dias difíceis, dias em que você olha para tudo quanto é canto e você vê maldade, dia que você olha para tudo quanto é canto e você vê coisas terríveis acontecendo, guerras, rumores de guerras, doenças, pandemias. O mundo está se acabando em maldade. Mas a palavra do Senhor diz: não se conformem, não tomem forma, não se amoldem a este mundo. Nós não somos daqui. Bota a mão no seu peito, assim, no seu coração, e diga assim: eu não sou daqui. Não, agora fala para você acreditar nisso. Eu não sou daqui. Você tem que acreditar no que você fala. Você tem que crer. A fé vem pelo ouvir. Louvado seja Deus. Chegou 220. Foi embora de novo. A fé vem pelo ouvir. O ouvir vem pela palavra de Deus. E quando a palavra de Deus fala, nós temos que nos moldar à palavra de Deus. E não aquilo que tem acontecido nesse mundo. E nós podemos experimentar o que é bom, perfeito e agradável. Só que a gente precisa, antes de qualquer coisa, deixar claro o seguinte: aquele que recebeu a Cristo como Senhor é nova criatura. Todos que estão aqui já receberam a Cristo como Senhor? Amém. Se alguém não recebeu, hoje é dia. Você é nova criatura. Você foi criado nessa terra para viver os dias maus, mas você recebeu Jesus Cristo em um momento da tua vida, e ao receber, você foi transformado. Por isso hoje você pode ser moldado à imagem e semelhança de Deus. Hoje você pode ser moldado a ser um filho de Deus. Como a palavra fala que todo aquele quanto recebeu, a esses lhe foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos nova criatura, fomos feitos de novo ao receber Jesus Cristo como Senhor. Em 2 Coríntios 5,17 fala assim: que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Amigo, as coisas velhas, a maldade desse mundo, as coisas velhas deste mundo, a maldade passou, mas passou para o mundo inteiro? Não passou para o mundo inteiro, mas passou para você. Passou para você, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para você: isso não depende do que você pensa, e isso não depende do que você sente. Ser uma nova criatura não depende da imagem que você tem de você mesmo. Ser uma nova criatura não depende do conhecimento que você tem, da fraqueza que você tem. Não depende de nada disso. Depende de estar em Cristo. Depende de querer estar em Cristo, de querer ser parecido com Cristo. É disso só que depende. Depende única e exclusivamente do sacrifício vicário, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Você não pode se salvar. Você não pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus por você mesmo. Você não pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus por aquilo que você pensa ou sente a respeito de você. Você só pode viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus por aquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Sabe de uma coisa? Você vai continuar sendo uma porcaria.
duro ouvir isso. Você vai continuar sendo uma porcaria. Você vai continuar sendo um porqueira. Você vai continuar sendo um pecador. Você vai continuar sendo isso aí que você sabe. Porém, você não vai se moldar mais a isso. Porém, você não vai mais acreditar que isso é que guia a tua vida. Mas você vai acreditar que a palavra do Senhor vai transformar você hoje e sempre. A palavra do Senhor diz que nós vamos crescendo em graça e conhecimento, até chegar à estatura de quem? Do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Nós podemos crescer em graça, nós podemos crescer em conhecimento, nós podemos crescer em caráter. Irmão, sem Cristo você é um mau caráter. Com Cristo também, mas só que agora você está tentando mudar. Só que agora você está tentando transformar a sua humanidade. Só que agora você está tentando transformar a sua história. Agora você está tentando ficar parecido com Jesus Cristo, cumprir o teu propósito. E o teu propósito é, se não esse, ser cada vez mais parecido com Cristo. Ora, não é tão difícil. Não é tão difícil. Se você pensar que é só entregar a sua vida pelos seus amigos, a palavra do Senhor diz o quê? Não existe melhor amigo do que esse. A saber, aquele que entrega a vida pelos seus amigos. E nós temos que nos parecer com Cristo, não é isso que diz a palavra? A palavra não diz que o nosso propósito é se parecer cada dia mais com Jesus Cristo? Então é isso, querido. É isso. É dar a vida. É dar a vida. É ter no entendimento que nós somos pessoas, apesar de sermos humanos e fracos, somos pessoas que através do Espírito Santo de Deus somos moldados a viver a perfeita, agradável vontade de Deus. E isso é possível? Claro que isso é possível. Olha só, aqui em Romanos, capítulo 5, fala o seguinte: mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que sendo nós ainda pecadores, quem é pecador aqui? Se você não levantou a mão, deixa eu te dizer, você é pecador, tá? Então, é diferente do negócio de ser homem, né? Quem é homem aqui? Isso, ninguém tem dúvida, né? Graças ao bom Deus. Mas quem é pecador? Talvez você tenha dúvida, mas não tenha, você é pecador, né? Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira de Deus por ele. Que sangue? Sangue de Jesus. Porque se nós sendo inimigos, o camarada que vive na iniquidade, como eu já expliquei aqui agora há pouco, ele é inimigo de Deus. Olha que coisa louca. Ai, Deus ama, odeia o pecado, mas ama o pecador. Mentira. Falar isso para você é mentira. É mentira. Eu provo. Jesus Cristo sendo crucificado, qual foi a oração que ele fez? Quem lembra? Perdoa-lhes, ó Deus, porque não sabem o que fazem. A outra. Perdoe, eles sabem o que fazem. Não. Uma mais importante que essa. Eli, Eli. Rabá Sabatani. O que quer dizer? Deus meu, por que me abandonaste? Sabe em que momento foi esse? O momento em que todo o pecado do mundo caiu sobre Jesus Cristo. Deus virou as costas. Porque Deus não podia olhar Jesus Cristo? Não. Porque Ele odeia o pecado. Ele naquele momento virou as costas para o pecado. Então se você é iníquo, se você comete pecado diuturnamente, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Sinto muito te falar isso, mas Deus te odeia. Porque o pecado está em você. E se você vive pelo pecado, para o pecado, você ainda não sabe o que é ser filho de Deus. Você ainda não foi transformado filho de Deus. Você ainda não foi feito filho de Deus. Isso é muito duro de se ouvir. Isso é duro de ouvir. Porque a gente está acostumado com o evangelho água com açúcar por aí, que está sempre falando, não se preocupa, vem do jeito que você está, pode continuar do jeito que você está, que Jesus te ama. Te ama nada. Não, vem como você está, mas não vai ficar como você está não, porque Jesus Cristo transforma a tua vida. Jesus Cristo te transforma em alguém parecido com Ele. Jesus Cristo, quando você quer, você é transformado, é amoldado àquilo que Jesus Cristo é. Crescendo em graça e estatura, até chegar à medida
do varão perfeito. O varão perfeito é Jesus Cristo. Somos salvos, reconciliados, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos regozijemos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a conciliação. Volto a dizer, você é uma porcaria, mas pela reconciliação feita na cruz, pelo sangue de Jesus vertido na cruz, pelo sacrifício de Jesus, pela tua salvação, você passa a ser chamado e feito filho de Deus. Posso ouvir um amém por isso? Amém. Ajuda eu a pregar aí, queridos. A morte de Cristo na cruz não é um símbolo, assim como a cruz não é um símbolo. A morte de Cristo na cruz foi um ato substitutivo. Você merecia morrer crucificado e ir para o inferno, como aquele camarada, um dos camaradas na cruz, né, ao lado de Jesus. Eram dois. Um bateu um papo com Jesus ali e falou: "Ô Senhor, lembra de mim. Você está vendo que eu não estou falando mal de você aí. Lembra de mim." Jesus faz o quê? Hoje mesmo você está comigo, filhão. É isso que Jesus quer. Jesus quer relacionamento. Ele quer que você fale com Ele. Ele quer que você se relacione com Ele. É isso que Jesus quer. Aquele que ficou zombando de Jesus: você é Jesus mesmo, rapaz. Se você é filho de Deus mesmo, pula daí. Salva você e salva eu também. Levou aquela situação com desdém, com desprezo. Toda vez que você despreza Jesus Cristo, toda vez que você despreza a obra da cruz, toda vez que você despreza esse sacrifício, você está a caminho do segundo crucificado ali. E isso é complicado. 2 Coríntios 5:21 fala: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Deus olha para você, Ele não vê o seu pecado, Ele vê o sangue de Cristo sobre você. Ele vê o sangue que Jesus Cristo deixou na cruz do Calvário, que foi o sangue que apagou todo o escrito de dívida que era contra você. Sabe o que é o escrito de dívida? Quem se arrisca a dizer o que é o escrito de dívida? O escrito de dívida são os pecados que você cometeu na sua vida. Você está devendo. Toda vez que você comete um pecado, você está devendo. Você está devendo. E você sabe como é que você paga isso? Sabe como é que você paga o pecado? Salário do pecado é a morte eterna. Salário do pecado é a morte eterna. Deixa ligado ali. É? Bom, o engenheiro eletrônico aqui é ele, é elétrico, né? Está instável ainda, então desliga. Amém. Vamos voltar para cá. Vocês estão entendendo isso, queridos? O castigo que nós merecemos pelas dívidas, pelos pecados que cometemos, o Senhor levou com o sangue dele. Quando o sangue saiu das mãos e dos pés dele, porque do lado não saiu sangue, saiu água, cumprindo uma profecia, mas quando o sangue dele foi vertido pelas mãos e pelos pés, tudo aquilo que estava escrito contra você foi apagado e coberto com o sangue dele. Quando Deus te olha, Ele vê o sangue do Filho dele, Ele vê o sacrifício na cruz, Ele vê a cruz, Ele vê o que Cristo entregou para Ele em favor de nós. Gente, isso é algo tremendo. Se você não consegue se alegrar com isso, eu não sei com o que você vai se alegrar na tua vida. Porque você, digo de novo, é uma porcaria. Se não fosse o sacrifício de Jesus Cristo, você estava junto com o ladrão da cruz, descendo para a mais profundeza do caldeirão do cão, os mármore quente. Eu não sei se é assim lá, mas o povo diz que é. Dante fala que é desse jeito, tem vários níveis, né? Não sei se isso foi uma visão, se foi uma filosofia, mas vamos compreender que seja desse jeito. Dependendo da quantidade de pecado, ele dizia que você vai estar num patamar mais profundo lá. Então entenda, querido, o sacrifício que Cristo trouxe transformou você de uma vida de iniquidade em um filho do próprio Deus. Agora, se você tiver fé e sentir que isso é verdade, pode bater no peito e falar: eu sou filho de Deus. Tem quem tem dúvida. Eu já vivi essa dúvida.
Gálatas capítulo 2, versículo 20 fala, sabe o quê? Já estou crucificado com Cristo. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora, a vida que eu vivo na carne, agora é que a coisa pega. Agora, ainda sendo uma porcaria, ainda sendo um pecador, e agora ainda sendo alguém que não merece o menor respeito vindo do céu, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. É aqui que mora a transformação. É aqui que você deixa de ser só uma porcaria para ser filho de Deus, vivendo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando você entende o sacrifício na cruz, quando você entende a cruz, quando você entende o peso de glória, de salvação, de entrega que existe na cruz, você imediatamente é livre do poder das trevas. Você imediatamente é livre das amarras do pecado. Aí o pecado deixa de ser uma iniquidade na sua vida e passa a ser só uma pedra de tropeço. Pequei, Senhor, perdão. Com isso eu não peco mais. Você achou que eu ia falar que você peca hoje e pede perdão amanhã? Pelo mesmo pecado? Pode esquecer, querido. Isso é iniquidade. Ah, Jesus, pequei. Tá, te perdoo. Vai, não peques mais. Não era isso que ele falava? Vai, não peques mais. Beleza. Aí você volta, Jesus, aquele pecadinho de ontem, o senhor lembra? Pequei de novo. Perdão, Jesus. Vai, não peques mais. Terceiro dia. Ah, Jesus, eu sou tão fraco. Tá, vai ser fraco lá no inferno, não te perdoo mais. Você está vivendo na iniquidade. Você se acostumou com o pecado. Você gostou desse pecado. Você gostou de cometer isso. Você gostou, isso faz parte da tua cabeça. Isso faz parte da tua história, da tua mente agora. Você se amoldou a este mundo. Lembra do primeiro versículo que nós lemos? Não vos amoldeis a este mundo. Mas quando você se molda a isso, você passa a ser iníquo, passa a cometer iniquidade e passa a merecer o mais profundo do abismo. A partir do momento que você se entregou a Cristo, você mudou, você não é mais a mesma pessoa. Você se tornou filho de Deus. Pois sabemos que nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado em nós seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 6. Meu irmão, se você ainda está escravo das trevas, meu irmão, corre, foge. Orson Carlton tem uma pregação muito interessante que ele fala: corra pela sua salvação, corra pela sua eternidade. Meu irmão, nós estamos perdendo a oportunidade de viver uma eternidade em santidade para com Deus. A eternidade. Quem sabe aqui o que quer dizer eternidade? Quem sabe realmente o que quer dizer eternidade? Não tem começo, não tem fim? Que mais? Mais alguém arrisca? Nós temos dois tempos. Um tempo que a gente vive e um tempo em paralelo. Parece até o Bill Gates, né? Falando lá do... Como é que é o nome lá, Davi? Negócio paralelo dele lá, do mundo paralelo dele. Universo paralelo? É um universo paralelo lá, sei lá como é que era o nome. Nós vivemos o Kairos, que é o tempo presente. Desculpe, o Cronos, que é o tempo presente. E nós vivemos o Kairos, o eterno, que é o tempo de Deus. No tempo de Deus não existe começo, não existe meio, não existe fim. Deus passeia por todo esse tempo. Por isso que a Bíblia fala que o nome da gente está escrito no livro da vida, no livro da vida.
Por quê? Porque Deus sabe aquele que vai viver uma vida para chegar lá na eternidade com Ele. Porque Ele passeia do começo ao fim. Você não passeia. Quem tem que tomar cuidado com a perda da salvação é você. Deus não tira a salvação de ninguém. Uma vez salvo, salvo para sempre. Que é isso, pastor? Calvinista agora? Sabe por que uma vez salvo, salvo para sempre? Porque Deus não tira a salvação de ninguém. Você deixa essa salvação de lado. Você joga ela fora com as tuas atitudes, com o teu pecado, com a tua vã maneira de viver, como está escrito na Bíblia. Amados, isso aqui é muito sério. Eu estou falando de eternidade, eu estou falando de salvação. Pode estar um pouco chato para você, que vive no pecado. Mas vou falar uma coisa para você. É palavra de salvação. É palavra realmente de eternidade. Nós precisamos entender o fruto da ação da cruz. E eu quero falar com vocês rapidamente, depois vocês montam. Quero falar rapidamente com vocês sobre 7 colunas. 7 colunas do caráter de Jesus Cristo e que tem que ser o nosso caráter. Amém? Quem está comigo aqui? Amém. Repete comigo aqui, amor, alegria, paz, paciência, bondade e fé. Gálatas capítulo 5, do versículo 22 ao 25 vai falar o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se você estiver vivendo nessas colunas, que são, na verdade, o fruto do Espírito Santo, não são os frutos do Espírito Santo. Não dá para você ter 1 ou 2 desses e não ter o resto. Não dá para você ter 5 desses e não ter os 3. Não dá. É o fruto. Se você tem o Espírito Santo, você tem que aprender a andar dentro desta regra, deste fruto, e ter estas características como características principais do seu próprio caráter. Quando a gente permite que o Espírito Santo de Deus entre na nossa vida, isso automaticamente vai ser manifestado na nossa vida. Se você não tem esse fruto, desculpa eu falar para você, você ainda não deixou o Espírito Santo entrar na sua vida. Se você não tem esse fruto, você ainda não tem o Espírito Santo habitando e agindo por você. Porque quando você permite que o Espírito Santo opere o caráter de Cristo em nós, você passa a ser mais parecido com Ele. E você passa a cumprir o teu propósito de vida. Qual é o nosso propósito de vida? Ser parecido com Cristo. Permitir que o Espírito Santo nos transforme nesse nível, moldando o nosso caráter à imagem de Cristo, é o que nós precisamos fazer. O Espírito Santo só vai fazer isso se você... Obrigado, filho. Se você permitir. Agora há pouco o PH puxou. PC, PH. FG, PH. Agora há pouco o PH puxou uma canção ali, né? Falando, é só bater que eu vou abrir para você entrar. O Espírito Santo é educado. Jesus é educado. Ele só vai entrar na sua vida se você permitir. Põe a mãozinha no coraçãozinho. Sente o coraçãozinho bater. Fecha teu olhinho, para ninguém ver você. Isso, fecha. Convida o Espírito Santo para entrar aí dentro e moldar o teu caráter e transformar isso tudo, porque ele só vai entrar se você permitir. Se você permitiu, dá um glória a Deus bem alto, meu querido. Querido, se você tiver o fruto do Espírito na sua vida, de Gálatas capítulo 22, Gálatas 5, versículo 22 ao 25, se você permitir que Ele faça isso na sua vida, você também vai se sentir na obrigação de obedecer uma das últimas ordens
que Jesus Cristo deu. Quem deixou o Espírito Santo entrar? Mateus capítulo 28 vai falar o seguinte: portanto, ide. Na verdade, essa palavra está um pouco diferente. Ela está escrita aqui em uma tradução um pouco diferente, que dá uma outra conotação a essa história. O original vai falar, portanto, indo. Não é ide, é diferente. Indo é você fazendo aquilo que você está fazendo. Estou indo na padaria. Estou indo da sala para o quarto. Estou indo para a escola. Estou indo para o trabalho. Estou indo para a faculdade. Estou indo para o colegial. Estou indo. O original é assim que está escrito. Portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Essa é a grande comissão. Quem tem o fruto do Espírito Santo e não prega o Evangelho, com a sua vida, como diz o apóstolo Paulo, sendo uma carta viva, não está fazendo aquilo que é o propósito, que é se parecer com Cristo. Tudo o que Cristo fez nessa terra, anunciou boas novas de salvação. Tudo o que nós fazemos tem que anunciar boas novas de salvação. Quando você está tocando, você tem que anunciar. Quando você está trabalhando, o teu caráter tem que mostrar Cristo. Quando você está andando, o teu caráter tem que mostrar Cristo. Não está escrito na Bíblia que Jesus Cristo fica olhando para a bunda da mulherada quando está passando na rua. Estou sendo bem claro com vocês. Não está escrito que Cristo fica no como é que é? Xvideos, é isso? Não fiquem com vergonha não. Não tem aquele que nunca passou por ali. Não tem aquele. Cristo, não está escrito na Bíblia que Cristo ficou de blá 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 com a irmãzinha da igreja. Sendo você casado, talvez ela também. Não está escrito que Cristo cometeu pecado. Não está escrito que Cristo viveu de pecado. Não, muito pelo contrário. Está escrito que Ele, sem pecado, se tornou pecado para livrar-nos do corpo dessa morte, o pecado. Irmãos, anunciar o Evangelho com a vida, como disse Paulo, sendo cartas vivas, é isso que a gente precisa, enquanto filhos de Deus, enquanto cristãos. Vocês estão me entendendo até aqui? Está difícil de ouvir isso. O caráter cristão tem que ser o nosso testemunho. O nosso caráter é o nosso maior testemunho. Um caráter autêntico atrai pessoas a Cristo. Quantas pessoas, e eu vou pedir para você levantar sua mão, quantas pessoas você, durante a sua vida de cristão, trouxe a Cristo junto com você? Alguém? Você pregou o Evangelho para alguém e alguém aceitou Jesus Cristo? Meu Deus do céu, o que é que tu está esperando? O que é que você está esperando para trazer gente para Cristo? O que é que você está esperando para mostrar que o seu caráter é melhor do que aquele que está no mundo? O que é que você está esperando para mostrar que a tua vida, ela tem sentido, valor e destino? A maior parte das pessoas não sabe para onde vão quando morrerem. Você sabe. Mostra o caminho. Mostra o caminho. Nós estamos aqui para mostrar o caminho. Deus não dá conselho, dá destino. Lembra que eu falei? Você também não dá conselho para ninguém, você dá destino. Queridão, você está indo para o inferno. Ai, pastor, mas poxa vida, pregar desse jeito é tão agressivo. A Bíblia fala, subir nos muros, subir nos telhados e falar com grande voz a respeito do Evangelho do nosso Senhor. Está escrito isso. Grita, fala, principalmente com o teu caráter. Principalmente com o teu caráter. Você tem fé e a sua fé não pode ser vã. A palavra do Senhor diz que nós podemos ficar sossegados, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Quando nós trabalhamos para Ele,
através do nosso caráter, através da pregação, através do louvor, através de trazer pessoas para Ele, para o mundo dele, não para esse mundo vil que nós estamos aí. Ele diz que o trabalho dele não é vão, o nosso trabalho não é vão nele, quando nós fazemos a vontade dele. 1 Tessalonicenses 1:11. Essa é a obrigação de nós como pastores. Por isso também não cessamos de orar por vocês, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Nós oramos para que você seja um cristão verdadeiro e que mostre isso por onde você for, e que você seja verdadeiro. Não é um cabelinho de Johnny Bravo, não é um estilão do negão bonitão, não é uma barba comprida, não é um monte de tatuagem. Não, é o teu caráter. Você pode ter estilo, você pode se vestir como você quiser, você pode, mas o teu caráter é que conta. É Ele que traz as pessoas à salvação em Cristo. E para encerrar, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, fala o seguinte. Talvez você esteja pensando isso agora. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão se perdendo. Mas para nós, para mim, para você que está sendo salvo, a mensagem da cruz é o poder de Deus. É o poder de Deus. Poder esse que opera através de você. Coloque-se de pé um pouquinho.